Desculpem o atrasozinho, mas deu um ziquezira aqui no Instagram e eu não conseguia de jeito nenhum entrar na live. Já começamos a incomodar o bicho lá embaixo, né? Mas está tranquilo. Sejam super bem-vindos. Hoje a gente começa a nossa live das terças-feiras, que é o dia que normalmente a gente reza o nosso rosário. A gente tem um rosário diário, mas as terças-feiras é dedicado ao rosário dos não nascidos, ou seja, um rosário a favor da vida contra o aborto. E a partir de hoje, né, como sugestão do nosso querido professor Wolf, que já está aqui entre nós, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre várias questões sobre o aborto, com, né, temas diferentes, né, enfoques diferentes. E para quê? Para a gente pensar em formar uma rede aqui, especificamente entre os para cuidar dessas mulheres que já estão grávidas, já têm seus filhos nos seus ventres e muitas vezes acabam optando pelo aborto por falta de dado, de falta de não saber agir. Então, a nossa praia é para orientar, para conscientizar o mal do aborto, mas também para mostrar às pessoas que elas têm aonde ir, elas têm a quem buscar. Então, a Maná, a partir de hoje, vai se colocar como um local que a gente sempre foi a vida, sempre ajudou, mas vai ser um local onde as pessoas podem ir para tentar buscar, seja ajuda jurídica, orientação médica, orientação médica a nível, né, de psicológica. Então, a gente recomenda, tá bom? Então, vamos ver hoje um tema muito interessante, abortos forçados. Bom, vamos chamar aqui. Seja bem-vindo. Hoje vamos entrando. Então, você que é provida também, já pode divulgar. Toda terça-feira, às 9 horas, a gente vai ter uma live sobre... Opa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Menino, a batalha já começou antes de começar a live, que isso? A batalha já começou antes de começar a live. Uhum. Então, seja super bem-vindo. Você que deu a ideia, né, da gente começar a fazer essas lives pró-vida. Uhum. Então, vamos aí colocar o assunto de hoje, abortos forçados. O que seria isso? Uhum. Então, assim, em relação aos abortos forçados, então esse é um tema que ele tem sido trazido pelos estudos nacionais, né, que é uma editora, tem revista, então aí a revista já não saiu há algum tempo, mas aí vale a pena mencionar, esse aqui é o número da revista, né, Estudos Nacionais, em que nesse caso tem uma reportagem sobre abortos médicos, né, aqui, abortos, 2 pontos, médicos treinados para matar, né, que aí, de certa forma, entra na questão dos abortos forçados, né, entre um dos elementos, um dos agentes que contribui para poder forçar o aborto. E, essa é uma revista de junho de 2018, e tem uma outra que também entra na questão do aborto, que o tema é o ativismo judicial, né? E aí vai mencionar do aborto. É uma revista de setembro de 2018. Né? Então, assim, e quem, portanto, se dedica muito abriu essa porta desse estudo, que é o Marlon de Rosa e a Helenise Garcia, né? Que puxa os estudos nacionais, e aí tem um livro que na divulgação que a Maná fez hoje mais cedo, de obras sobre o assunto, que é esse aqui, o Precisamos Falar sobre o Aborto, Mitos e Verdades. Nesse livro... Excelente livro. É um livro ótimo, ele abrange as mais diferentes questões, né? Então tem uma primeira parte destinada à história e estratégia, então breve história sobre o aborto do mundo, hoje debates e resultados, investimentos internacionais na expansão do aborto,
conceito de vida e realidade da morte, o debate da legalização, depois tem a saúde da mulher, a cultura da morte. E no debate sobre a legalização, aí você tem uma seção que ele abre para poder falar de pesquisas sobre abortos forçados no mundo. Não é? Então vai lá para a página 391, 391, 397. O livro é de 2018 e no livro ele chega a comentar que é um tema muito importante, tem material relevante sobre o assunto e que mereceria ser publicado um livro. E, de fato, o livro depois saiu no ano seguinte, em 2019. É esse livro aqui, né, Abortos Forçados, pela também editora Estudos Nacionais. Só um instantinho, Rolf. Tá. É porque a Rose está perguntando se está sem áudio, mas aqui o Leonardo Rodrigues falando que o áudio está ok para ele. Rose, qualquer coisa, pega um fone de ouvido, às vezes seu celular está com áudio muito baixinho. Coloca o fonezinho que às vezes facilita. Desculpa, professor, vai lá. Não, perfeito. Já está ouvindo, já está ouvindo. Legal. Então é um livro, né? Não é tão denso, né, como esse daqui, né, que é bastante extenso. Dá para matar em pouco tempo, né? Mas é bastante rico, tanto em termos de documentação, reportagens da imprensa, notícias saídas no jornal sobre o assunto, como também pesquisas feitas no mundo, não é? No Brasil e no mundo, em relação a esse livro aqui. Então, o livro, eles são 6 sessões, não é? Começa com aborto legalizado, aí toca a pergunta: abortar é um ato livre da mulher? Aí vem depois a magnitude dos abortos forçados, o drama do aborto forçado, casos no exterior, o drama do aborto forçado, casos no Brasil, abortos forçados pelo Estado ou instituições e considerações finais. Não é? Então, é interessante que o livro vai acabar chegando à conclusão pelo estudo que faz. Não é? Então, assim, é sempre uma argumentação dos defensores do aborto de que deve ser dado direito à mulher à escolha, não é? Então, se quer abortar, se não quer abortar, então a legalização ela viria em função disso. Paradoxalmente, o que as pesquisas mostram é que em países onde o aborto ele é legalizado, é livre, não é? Paradoxalmente, nesses países, o número de abortos forçados aumenta. As pesquisas todas têm indicado em relação a isso. Não é? E o que é um aborto forçado? Né? No livrinho, ele acaba... ele responde essa pergunta na página 13, e ele fala assim: o que são abortos forçados? Aí diz: os abortos forçados ocorrem em contextos em que as mulheres sofrem pressão ou são coagidas, implícita ou explicitamente, com ou sem violência, a realizar um aborto. Então, são pressionadas. Não é? Pressionadas por quem? Pelos companheiros, por familiares, pai, mãe, por amigos, por médicos. Os próprios médicos, né? Os próprios médicos, patrões. Você tem casos de patrão que, que força e até se oferece para poder pagar o aborto. Então, você tem um desdobramento dessas pesquisas, tem quem as analisa, acaba percebendo que, muito pelo contrário, diferente da expectativa de que as mulheres estariam mais livres, isso não acontece. Porque, à medida que você tem uma mentalidade que o aborto é banalizado, né, então se espera que esse seja o normal. Então, se tem alguma coisa de, digamos assim, não era a hora certa, é mais fácil pressionar por conta disso. Né? Mesmo que a mulher, que a mãe deseje seguir, ela vai sofrer uma pressão muito grande por familiares que acham que não está casado, então por que vai nascer essa criança? Por companheiro que não deseja, não é? que aquilo aconteça, por patrão que veja isso como inconveniente, por médico que por questões eugênicas, então
o feto não vai se desenvolver bem, é risco de não prosperar, ou se prosperar tem uma péssima qualidade de vida. Então, todos esses elementos eles acabam acontecendo. O livro ele aponta para ainda um outro campo de pesquisa de gente que pressiona, que seriam as instituições de governo, os próprios governos, né? Ele menciona basicamente a China, controle populacional, né? A ideia de um só filho, que embora o um só filho já hoje não vigore mais na China, é permitido agora você ter até 2 filhos a partir de 2015, né? Então, porque a população começou a envelhecer. Deixa eu pensar assim, dobrou. Dobrou. Cara, 2 filhos. A população começou a envelhecer. Então, ao começar a envelhecer, não é? Então, eles começaram a ficar preocupados, pelo menos permitir até 2 filhos. Só que como a coisa foi muito rigorosa lá atrás, as pessoas se habituaram a um filho só. Então, elas resistem a aproveitar essa deixa, né? E ali a coisa foi aplicada de maneira... Você tem lá no livro, ele cita o caso dessa questão da China, de como é que você, para poder ter esse controle, existia caça a grávidas, né? Então você menciona aqui que lá na China... A China só nos surpreende ultimamente, né? De uma forma ruim. Oh, meu Deus! Ela inova, não é? Ela consegue inovar. Isso. Então, aqui são dos métodos, assim, abortos forçados por Estado e instituições, né? Então, você diz assim, a política do filho único foi completamente extinta em 2015, quando o governo passou a permitir as mulheres que tivessem 2 filhos. Durante a vigência de tal política, havia uma verdadeira caçada de mulheres grávidas. Sobre esse problema, um oficial do governo chinês, aposentado, declarou há alguns anos que fazia caçadas de mulheres grávidas e as levava à força a hospitais para submetê-las aos abortos forçados. Havia também um exército de médicos que monitoravam os úteros, usando dispositivos portáteis de ultrassom para registrar ciclos menstruais e garantir que ninguém estivesse carregando um feto escondido. Então, Você acha que tá ruim? Não, é pior. Pois é. Caramba! Aí a peculiaridade. Entretanto, o livro se limita basicamente, no caso de instituições governamentais, ao caso da China, mas ele aponta para que isso ocorra em outros estados também. E ele cita um único caso, que nesse canto ele não desenvolve muito, que ocorreu na Espanha, não é? De uma peruana que chegou grávida de 4 meses na Espanha, mas que não teve condição de se manter ali na Espanha e foi morar na rua. No que morar na rua, precisou de atendimento em abrigo, e no abrigo, né, ela desfaleceu ali, estava mal alimentada, quando foram fazer o exame, porque ela estava grávida. E disso ela tinha uma escolha, né? Se ela quisesse ir para um abrigo, ela teria que abortar, né? Senão, não ficaria. Mesmo assim, ela resistiu. E ao resistir, ela foi levada para poder fazer o aborto, mesmo tendo negado, mesmo não aceitado ter que abortar para permanecer no abrigo. E aí foi salva por uma instituição, por uma ONG pró-vida, que deu apoio a ela, né? E aí há um ponto que justamente é o fato de que muitas vezes a pressão ela se faz pela falta de apoio e de esclarecimento da grávida sobre como é que ela pode lidar com a situação. E logo você apresenta o aborto. Os direitos que ela tem, né? Os direitos que ela tem. Existe um site que é mencionado tanto no preconceito, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades, quanto no livro sobre abortos forçados, que é o Unchoice, não é? A não escolha. Então, nos Estados Unidos começaram a surgir tantos casos que foi criado um site para poder dar divulgação a essas coisas, apoio, e como levar isso à reflexão. Então, no Unchoice, quando você entra The Unchoice, né? .com. Quando você entra na página principal, tem alguns elementos, e aí ele apresenta
algumas estatísticas sobre esse assunto. E aí menciona que tem, segundo as pesquisas feitas nos Estados Unidos, 64% das mulheres se sentiram pressionadas por outras pessoas quando estavam grávidas, né, para abortar. Mais de 50% se sentiram com incertezas, né, e sofrendo pressão para poder resolver a coisa rápida, não tendo recebido delas, 67% não receberam aconselhamento algum. Não é? Você chegar e orientar, né? 79% não foram informadas sobre alternativas disponíveis ao aborto. Não é? Então, sempre... A liberdade de escolha está ótima. Né? Então, porque para você ter liberdade de escolha, tem que ter também informação. Você tem que ter opções, né? Informação. Exato, você tem que saber que você tem opções, senão você não tem liberdade nenhuma. 65% que se viram, que acabaram fazendo o aborto nessas condições, sentindo pressionadas, dessas mulheres que abortaram, acabaram sofrendo, tendo sintomas de trauma após o aborto. Né? Aí você tem a coerção pode se transformar em violência, colocando mulheres e crianças em risco. Né? Que você, muitas vezes, a mulher insiste em querer levar a gravidez até o final. Nós, no Brasil, temos um caso muito famoso, que é o caso da Elisa Samúdio, né, do goleiro Bruno, que o goleiro Bruno fez tudo para que ela abortasse, ela não abortou, a criança acabou nascendo e ela depois acabou sendo assassinada, né, sendo sequestrada e assassinada. Então, esse é um caso que não foi levado ao aborto, mas mostra o tipo de pressão que tinha. E aí, nos casos do Brasil, você faz menção a casos de violência mesmo, né? Você tem aqui abortos em que, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem que falar da magnitude dos casos no Brasil, né? De uma adolescente que ela foi assassinada grávida, né? Pelo namorado, porque ela dizia que queria levar a gravidez ao final, e o namorado, ela era uma empresária, e o namorado era noivo de uma médica. E aí ele a matou. Né? Então, uma jovem, isso aí é uma jovem, não é uma adolescente. Adolescente é uma mãe que aprendeu em casa por 2 semanas, não soube que ela estava grávida, não é? E aí, através de um amigo conseguiu um remédio abortivo, ela acabou abortando, e ela com esse amigo enterraram o feto no quintal de casa. Né? O pai da criança que faz a denúncia, a adolescente não é presa, mas a mãe e as pessoas que auxiliaram a fazer isso, né, foram presas. Então você tem, isso é um caso no Brasil que você tem citado aqui no livro, dá a referência do jornal, onde essas coisas todas apareceram. Né? Então você tem esse tipo de questão aí. Então o aborto forçado, ele tem todos esses elementos de você... eles aparecem, às vezes, até quando você não quer pesquisar sobre o assunto. Né? Então, certa ocasião se fez uma pesquisa no interior do Espírito Santo, é uma pesquisa de 2007, que analisou um grupo de 27 mulheres que fizeram um aborto induzido clandestinamente, e verificou-se que 47% delas abortou porque alguém aconselhou a abortar. Em 38% foi o companheiro quem incentivou, e em 23% o pai apoiou. O De La Rosa põe isso entre aspas, incentivou e apoiou, porque a pesquisa não estava interessada em identificar casos de abortos forçados. Não é? Então é engraçado que ele diz assim, aparentemente a pesquisa não desejava mostrar abortos forçados e usou termos como, por incentivo, pai incentivou a fazer o aborto, tinha que marcar se foi o caso, né? Pai apoiou a fazer o aborto, portanto cabe a boa interpretação dos significados de apoiar e incentivar, e é razoável compreender que nesses casos o companheiro, quando se diz companheiro apoiou a decisão, pode-se imaginar que tenha tido alguma influência na decisão inicial.
Contudo, 38% das mulheres que responderam não concordaram com o termo apoiar. Não é? Não concordaram com o termo apoiar e responderam que o pai incentivou, que é mais do que simplesmente sim, apoiar. além, Não é? sim. Incentivar, você está, né? A pessoa está meio Porque da apoiar, a dúvida. pessoa tem uma decisão e você concorda com ela. É, Incentivar, não. Incentivar é você pôr pilha mesmo, né? Para a isso. coisa acontecer. Então a pesquisa, sem querer, ela acabou detectando isso, porque as mulheres elas fizeram questão de dizer, não é questão de apoio, Sim, né? Foi é um incentivado. incentivo É mesmo. um E a incentivo. falta de escolha mesmo, né? É. A Então, falta de mostrar, olha, tem outra opção, né? é. E, boa parte delas dizem que se tivesse sido dado, né, depois você tem pesquisas voltadas para aí sim, para o aborto forçado, você delineia o problema, vai examinar isso, e aí Uhum. o livro dos abortos forçados ele traz bastante dessas pesquisas, é, e fica muito claro que se tivesse sido dado chance a elas, se tivesse um apoio, se tivesse uma orientação, né, elas não teriam feito esse aborto. Né? É porque, na verdade, mesmo com uma gravidez não desejada, é antinatural, né? Uma mãe matar o seu É, filho. É claro. completamente fora do normal da natureza, né? Ah, e Uhum. eu queria só falar você, professor, a Rose aqui um pouquinho em cima estava falando assim, que horror em relação ao monitoramento dos úteros que você falou, né, É, na China. agora, no Ela nosso ficou caso, assustada. tem um outro horror pior ainda, não é? Porque o aborto, ele muitas vezes é usado como forma de esconder crimes de abuso sexual, não é? Quer dizer, seja no caso de estupro, não é? É como que o criminoso ele obriga a questão de você fazer o aborto ainda no comecinho para depois não envolver, né, nenhuma consequência para ele, seja no caso Uhum. de crianças e adolescentes que vinham sendo constantemente violentadas em Molestadas, né? casa, não é? E que aí você acaba levando para abortar, não é? Para que o aborto você esconda o problema, Esconda a violência, a né? violência. E nesse caso, Que é é, até estranho você pensar, né? Para você esconder uma violência, você faz uma violência maior ainda, né? Porque perfeito. o estupro é uma violência absurda, mas o aborto é um assassinato, né? Então, É, para esconder uma, você faz uma violência maior, e, só e, que é mais, escondida, né? e mais do que o caso do estupro, quando você fala estupro, você pensa, você imagina logo, é um caso que aconteceu, foi forçado no meio da rua, mas a exploração sexual em casa, em Não que é você constante, porque a gente constantes sabe, né? sucessivas. Tios, né? Padrastos que estão muito próximos, né? Acontece muito, infelizmente. Deu uma travada aí sua imagem. Voltou. Uhum. Nos Estados Unidos, onde o aborto é naturalizado, você tem clínicas, né, a Planned Parenthood, né, famosa lá da Margaret Sanger, Aham. né, É. e aí você leva para a clínica e eles não cogitam de perguntar, entrar em detalhes, vendo uma menor de idade, não é? Então a própria tem uma clínica da Planned Parenthood que foi processada porque ela chegou, não é, fez o aborto de um adolescente, uma menor de idade, e quando voltou a segunda vez, porque 4 meses de novo estava grávida de novo, né, depois desse Eita. aborto, e aí que a justiça percebeu que tinha alguma coisa errada aí. Não é? Quer dizer, aí denunciou. Oh, meu Não Deus. é? E você também cafetões que exploram, não é? Em termos de prostituição, que tem Sim. também um caso lá nos Estados Unidos, é, que levou adolescentes que nem falavam inglês para poder ir lá e que podia sem problema nenhum, sem maiores perguntas, e você vai, promove, você resolve. Então, isso é uma coisa que está documentada nos Estados Unidos. Felizmente, no Brasil, não se conhece nada assim, nesse sentido documentado, não aparece.
mas que a gente entende que ocorre lá muito em função da facilidade da banalização do aborto, né? Quer dizer, então, você não acha mais estranho, né? Você acha que é uma questão que é como comprar pão na Ficou padaria. comum, né? Comprar pão na padaria. Exatamente. Né? Apareceu, então a gente tem coisas muito sérias, né, acontecendo a esse respeito, e que tudo indica que a criminalização ela é favorável à cultura da vida, que aí as pessoas são levadas a considerar mais seriamente a questão da vida. Isso fica evidente no caso dos médicos, não é? Porque médicos em países em que o aborto está estabelecido como legal, eles têm um comportamento diferente, não é? Em relação a médicos, como no caso do Brasil, que o aborto não é legal. Então você tem aqui, quando diz assim, pressão de médicos para abortar casos internacionais onde o aborto é legal. Não é? Então você tem assim, em 5 de novembro de 2018, começa lá atrás, né? O caso da americana Kate McKinney, né? Conforme a reportagem do site Guia-me, Guia-me é um site evangélico, né? E aí ele reproduziu a reportagem dos Estados Unidos, traduziu. Kate e seu marido foram aconselhados pelo médico a abortar seu filho. O médico recomendou o aborto porque os exames de ultrassonografia apontavam para uma anomalia no bebê. Segundo o diagnóstico médico, havia grande volume de fluido na parte de trás do pescoço e o bebê não sobreviveria. Abre aspas. Não havia nenhuma chance. Ele tinha um higroma cístico. Isso significa que ele poderia ter trissomia, um defeito estrutural, ou seus órgãos poderiam não se desenvolver adequadamente. Era o diagnóstico, né? Após ser aconselhada pelo médico a abortar, Kate entrou em um grande dilema e, às lágrimas, tomou a decisão de enfrentar os riscos em contornar e continuar com a gravidez, mesmo que isso significasse mais dor, sofrimento e a possível visão da morte de seu filho logo após o parto. Em 5 de novembro de 2018, o bebê nasceu. Saudável. E os médicos ficaram chocados, descreveu Kate. Em seguida, os médicos realizaram o máximo de exames possíveis, tentando descobrir algo que poderia estar errado com o bebê. E tudo é negativo. Então, diz que ela, para levar toda essa via crucis adiante, diz assim, nós oramos muito. Os pais oraram muito e nasceu o bebê, portanto, saudável, que deveria ter sido abortado. Havia 100% de certeza para poder abortar, os médicos indicando. E isso é um caso raro, né? Você tem o caso mais comum é nascer com, de fato, algum defeito, como por exemplo, outro caso é de Holly Hodgson, que foi aconselhada a abortar pelos médicos devido a uma grave doença diagnosticada na gravidez. O ultrassom indicou gastrosquise, malformação causada por um defeito na parede abdominal, que faz com que o bebê fique com uma abertura na região abdominal e seus intestinos e estômago fiquem para fora do corpo. Apesar da difícil situação, ela e o marido rejeitaram a recomendação do médico de abortar o seu filho. O diagnóstico pré-natal, nesse caso, estava correto. O bebê passou por uma cirurgia com 8 semanas após o nascimento. Com a cirurgia, tornou-se um bebê normal e saudável. No site Histórias com Valor, tem as fotos do bebê antes, durante e após a cirurgia do caso. Então, quer dizer, dava menos trabalho, não é? E aí tem um ponto importante que o livro observa, como é que essas decisões de aborto, elas acabam prejudicando o desenvolvimento da própria medicina. Que você elimina o problema lá atrás e você, então, uma simples cirurgia pode resolver o problema depois do bebê nascido. Não é? Outra história é de Elisa McIntosh. A mãe dela foi aconselhada a mãe dela foi aconselhada a abortar a filha por conta de um diagnóstico de malformação na espinha dorsal. Os médicos informaram a gestante que, devido a essa condição, a filha permaneceria em estado vegetativo e não teria probabilidade de vida. O bebê, que é a Elisa, de fato apresentava malformação.
mas atualmente usa cadeira de rodas e sua condição é bem menos severa do que previam os médicos. Hoje, com 21 anos, Elisa é detentora do recorde, registrado no Guinness Book, por ter percorrido cerca de 20 quilômetros de distância andando apenas com as rodas de trás e sua cadeira de rodas, e modalidade esportiva chamada Wheelie. E como se não bastasse, Elisa foi também coroada Miss Cadeira de Rodas nos Estados Unidos. Legal. Então, Não, e a gente tem que pensar o seguinte, independente do diagnóstico estar certo ou errado, eu ouso perguntar assim, se alguém descobrir algum pai, alguma mãe de um filho que tenha qualquer tipo de limitação ou deficiência, que deixou o filho nascer, claro, que isso. cria o filho, que fala assim, olha, não, eu preferiria ter abortado. A Rose está Eu, lembrando. assim, sabe, desafio alguém que conheça Pois é, a algum Rose está pai e lembrando do caso mãe do André que Bocelli. fale. Sim, sim, Do André exato. Bocelli aqui, né? Então são casos. E mesmo no caso de você, tem um caso aí que menciona de que, de fato, um outro caso nos Estados Unidos também, de que a criança acabou nascendo e morreu poucas horas depois. Não é? Uhum. Mas que ah, diz que. Como é que diz aqui? Eu, o, que a mãe estava feliz porque teve a possibilidade de amá-lo, né? Sim. E foi menos traumático, por mais que tenha morrido poucas horas depois. Né? Sim, Por exemplo, tenho uma afilhada que ela tem Down, né? isso. A síndrome de Down foi descoberta ainda quando a minha comadre estava grávida, sendo que o marido dela, né, meu compadre, descobriu um câncer. Uhum. No momento que descobriu que a filha tinha Down, tinha câncer, e já tinham duas filhas. Mas assim, jamais se pensou, passou pela cabeça de alguém um Uhum. aborto. Por quê? Porque eles têm perfeita consciência que é filho. Vai Uhum. vir do jeito que vai vir, entendeu? Porque tá doente, não. E hoje a Maitê é uma graça, né? Ela tem Uhum. 4 aninhos, tem todas as dificuldades, porque o Down não é só o Down, tem várias, né, limitações e síndromes e convulsões e Uhum. tantas coisas que acontecem, mas nunca, eu conheço várias mães que têm filhos com várias síndromes distintas, diferentes, né, com limitações, mas nunca ouvi uma falar assim que se arrepende de Justo. ter deixado o filho nascer, mesmo que tenha sido diagnosticado durante a gestação a possibilidade de vir a ter essa limitação. Então, É, assim, é um absurdo se pensar que isso é uma eugenia, né? A gente já tem país que não existe Down, pois é, justamente A porque a lei Islândia, permite. a síndrome de Down tem Exato, sido, não tem mais crianças, causa. bebês com síndrome de Down têm sido especialmente vítimas disso. Né? Diz que no Reino Unido, Exato. 70% de casos de diagnóstico de síndrome de Down terminaram em aborto. 70% não É. deixaram de nascer, que poderiam ter vida como você tem, não é? Inúmeras. Você vê, Exato, você exato. vê jovens atores com síndrome de Down, né? Em Sim, novelas, sim. De uns atuando. anos para cá, a gente viu que teve uma abertura muito grande profissional, né, na área, É, em várias áreas para quem tem Down. é. Né? E eles são muito capazes. Tem Uhum. alguma limitação? Tem em alguns sentidos, mas eles são muito capazes. Então, é uma eugenia. As pessoas, né, lógico, o Holocausto foi horroroso, mas Uhum. isso é uma eugenia também. Uma eugenia que se faz velada, É. né? E pior, feita pelos próprios pais, que com certeza, como essa pesquisa mostra, né, do The Rosa, que 50 ou mais de 50% acabam sendo induzidos a cometer o aborto. Isso. Vem, sim, mediante assim, o susto e a dúvida, não tem quem sopre uma outra oportunidade, né? Uma outra, olha, não, vamos lá, a gente ajuda, não, tem condição, ou até a dar para adoção, né? Uhum. Mas existem possibilidades fora o aborto, né? A Eliane está mencionando a questão de diferenciar a questão do diagnóstico e não esconder, não é? E a questão de induzir a suspensão. De fato é isso. Sim. Quer dizer, a gente está comentando aqui
são de médicos, não é, que dão um diagnóstico e eles pressionam para que aborte. Aponte com muita solução a questão do aborto. Não é? E aí é que tem esse drama. Inclusive, tem um caso de uma como é que é? Em São Paulo, não sei se é esse caso, está aqui que eu queria comentar. Que é esse. Em São Paulo, um médico obstetra ginecologista do Centro de Medicina Fetal, de referência, emitiu um parecer em 8 de janeiro de 2019 a uma paciente com diagnóstico de gestação com anencefalia. No parecer de 2 partes, o médico explica a natureza da malformação e recomenda a possibilidade de interrupção da gravidez. A paciente, então, revelou a outra obstetra, né, que atendeu posteriormente, não queria abortar. Mas no atendimento, o médico anterior havia incentivado a realizar o aborto. Né? Outra... Mas não sei se é essa que eu queria mencionar aqui. Outra paciente estava na segunda gravidez. Essa gravidez era desejada, e quando fez o primeiro ultrassom com 12 semanas, o médico visualizou a anencefalia. Ele recomendou a ela que se preparasse para abortar, pois se desse continuidade à gestação, CF correria o risco de morte. A mãe, né? Em seguida, a paciente levou o ultrassom para seu médico obstetra, que lhe repetiu a mesma orientação. Então, ela pensou mesmo em abortar para não correr nenhum risco. Porém, antes foi à missa. Como ela chorava muito, uma pessoa conversou com ela e indicou-lhe uma obstetra de confiança para que ela passasse a se consultar no consultório dessa médica. A consulta ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2015. Lá, a obstetra esclareceu que a anencefalia realmente era uma patologia grave para o bebê, mas que havia casos de bebês que tiveram boa evolução. A médica mostrou, inclusive, uma foto dela com uma criança de 4 anos anencefálica. A gestante encontrou, então, o apoio de que precisava para continuar com a gestação. Com 37 semanas de gravidez, sua bolsa rompeu, foi feito o parto. A equipe do hospital, em fila, aplaudia a mãe de Valentina, que nasceu e recebeu o batismo na sala do parto. Ficou nos braços do pai e da mãe por 2 horas e faleceu. Hoje, a mãe de Valentina encoraja mulheres com seu testemunho, dizendo que a filha a ensinou verdadeiramente a amar. Não é? Quer dizer, então, que é uma diferença entre você valorizar a vida e você desprezá-la. Sim, né? com certeza. O decisivo é isso. Então, você vê que 3 ginecologistas obstetras, 2 né, não adianta, aborta logo, não tem vida, né? E uma deu o apoio necessário que ela queria. Ela queria levar a gravidez até o final. Ninguém a convenceu a levar a gravidez. Ela queria, ela estava incomodada com isso. Não é de não levar, ela queria, sempre foi o desejo dela, e ela foi pressionada, não é? Por 2 médicos. Porque qual o problema de você levar a gravidez ao final, que é você completar um ciclo natural do organismo, não é? E é muito menos traumático você ter o parto e a criança nascer do que você ter uma incisão, uma interferência, alguma coisa ali dentro, dependendo do tipo. Com certeza. Né? Para você poder fazer essa questão. Não, e a gente vai ter aqui numa das terças-feiras uma médica, a doutora Thelma Xavier, né, que é uma ginecologista, ela é obstetra, e ela uma vez já falou comigo, que a gente falando sobre isso, que o aborto é muito mais perigoso do que um parto. Ele corre muito mais risco de saúde para a mulher fazendo um aborto do que o parto. Então, tem coisas que são... Isso é velado, a gente não ouve falar nisso. Isso aí, quando vem aquelas feministas doidas, extremistas e tal, falar um monte de coisa, ninguém comenta esse assunto. Parece que o aborto é um negocinho molinho, não tem... né? Não vai fazer mal nenhum a mulher. Fora o mal psicológico, né? Que é... Aqui o Leonardo está falando, ó, em nossa era... estão eufemizando o termo assassinato de bebês. Devemos ficar atentos à minimização e relativização dessa atrocidade. Com certeza, qualquer ideologia começa justamente pelas palavras. Né? Vamos começar a mudar as palavras, dar uma escamoteadazinha para as pessoas se acostumarem
né? Porque se você manda que aborto é assassinato, assassinato não, isso aí eu não concordo. Mas não é. Uhum. Né? Eles vão mudando, começa realmente pela palavra. É. Né? Vai eufemizando as coisas. Então, nessa questão, um elemento sempre muito importante, que eu penso que todos os relatos que a gente ouve, das consequências depois, tendo promovido, tendo chegado ao final o aborto ou não, né, é o fato de que é muito importante que haja um esclarecimento para a mãe, né, de todos os dobramentos. É, e do que acontece também depois, o que o aborto acarreta, né, nesse sentido. Sim. E que, paradoxalmente, quando você defende sempre a questão de que deve ter o aborto legalizado, porque aí a mulher ela vai ser respeitada na sua liberdade, ela vai escolher o que ela quer fazer, não é o que ocorre. Né? Os países Não. onde é legalizado é onde mais há pressão contra a banalização do aborto, né? De uma mentalidade abortista. Então, se a mãe quer... E fora que existe aquela indústria toda por trás do aborto, que muita gente acha que é uma coisa falaciosa, que é realmente você... A indústria de cosmético, né? E, infelizmente existe, parece ser uma aberração, mas é verdade, que se faz com fetos. Né? Então tem uma parte econômica aí por trás da indústria do aborto, que realmente é uma indústria. E que tem gente que acha, não, isso não existe não, isso é bobagem. Existe mesmo, um comentário marginal, não é a questão de aborto forçado, mas o quanto que mulheres envolvidas nessas clínicas se trabalharam porque imaginavam que era uma coisa e acabaram se horrorizando pela falta de sensibilidade, como tudo é feito. Não é? E a violência com que as coisas acontecem ali dentro, em lugares em que é legalizado. A gente está falando de onde é criminalizado o aborto, não é? Quer dizer, e elas passam a mudar de atitude porque convivem com isso cotidianamente. E veem que, ao contrário do respeito da própria mulher, não é? Você tem essa questão aí. Não é? Na eugenia, inclusive, vale considerar também, quando a gente comentou aqui de você forçar o aborto por conta de anomalia, existe o aborto por sexo também, você pressionar. No caso de quando é menina, né, elas são as maiores vítimas disso. Quando você identifica que é uma menina, você pressionar o aborto em relação a ela. Não é? Isso eu já não sabia. Por conta de países onde a menina tem um dote, não é, a ser dado, não é, pelo pai da menina, na Ásia, não é, na África. Então, o ser menina, na hora em certos países, em termos de escolha, não é, acaba sendo decisivo para você distinguir se deve abortar ou não. Não é? Então, há esse elemento também aí presente da gente considerar. Nessas questões eugênicas, né, questão sexual, a menina acaba sendo a mais prejudicada nessa hora em alguns lugares do mundo. Né? Então, na hora de você forçar, é menino, então aborta. Né? Ser mais onerosa na hora de casar, conta de dote. Né? Que, inclusive isso... É aterrador ouvir isso, né? Cara, você pensar que isso existe. Mas aí que tá, foi o que ele falou, né? As pessoas começam a minimizar a coisa, então não veem um aborto como um assassinato. Né? Eu lembro uma vez que Dom Carlos, que foi nosso bispo, né? Que faleceu já, uma vez ele falando, né, que uma mulher procurou ele, que ele queria abortar, que ela estava preocupada, assustada, porque ela já tinha, acho que 3 filhos, alguma coisa assim, e estava grávida de novo, e pegou ela assim, né, de surpresa e tal. Ele falou, mas seu filho mais novo tem quantos anos? Tem 4 anos. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar seu filho mais novo, esse de 4 anos, já viveu 4 anos, né? A gente mata ele. Nossa. E dá uma chance para o seu outro filho, né? Porque nem pôde ver o mundo, nem pôde conhecer você e seu marido e tal. E ela ficou, que isso? Como é que você fala para eu matar meu filho? Ué, mas não é isso que a senhora está querendo fazer com seu outro filho? Aí ela caiu a ficha, ela se deu conta do que ela estava querendo fazer. Né? Ela,
Nossa, é meu filho. Então, pô, dá a chance então, né? Porque o outro, pô, já viveu 4 anos. Uhum. Aí que ela se deu conta, ela pensou no filho dela, que ela já viu, que ela, né, tem esse relacionamento, por mais que na barriga você tenha algum relacionamento, mas que ela viu o filho, e ela, não, jamais, né? Uhum. Como que eu vou matar meu filho de 4 anos? Então ela caiu em si. Então eu acho que tudo é a falta realmente de consciência. Foi aquilo que a gente falou mais cedo, né? Uhum. Podem existir leis que permitam você fazer coisas erradas, mas na medida que você tenha consciência que aquilo é errado, você não vai seguir aquela lei, né? Uhum. Então, na medida que realmente as mulheres entenderem que o aborto é um assassinato, e é um assassinato mais cruel, porque é da mãe com seu filho indefeso, que não Uhum. fez nada e não tem como se defender mesmo, né? Então, aí pode ter qualquer lei, porque a mulher não vai seguir essa lei. Justo. Ela não vai se aproveitar de uma lei que é uma lei horrorosa, injusta, né? Então quem, Então, a conscientização é a maior arma que a gente pode ter, né? então, quem entrou depois, né, vale a pena lembrar do que a gente está falando aqui, né? Porque às vezes a pessoa ouve assim, aborto forçado. O que é aborto forçado? Né? Então, a gente está tratando de aborto forçado, e aborto forçado, como está dito aqui. Os abortos, ao serem, os abortos forçados ocorrem em contextos em que as mulheres sofrem pressão ou são coagidas, implícita ou explicitamente, com ou sem violência, a realizar o aborto. É disso que a gente está falando aqui. Né? Então, aborto forçado. Pressionadas, coagidas, por quem? Pelo companheiro, por familiares, pai, mãe, por Pelo Estado, amigos, por amigos. Oi? Você disse o pelo quê? Estado, pelos médicos, Pelo Estado, Estado, pelo pelos governo. médicos, por patrões, que inclusive oferece para poder pagar para abortar, para, né, não ter custos, né, com a Uhum. questão de licença maternidade, o que seja. Então você tem, e disso você tem casos documentados em vários países do mundo e pesquisas também feitas. Então, o livro Abortos Forçados, do Marlon de Rosa e Lenise Garcia, tem isso mais detalhado, e isso de maneira mais sucinta, no Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades. Ele sempre remete a reportagens de jornal, a matérias jornalísticas, a pesquisas desenvolvidas Uhum. em relação a isso. Então, esse que é o caso, né, que entra em questão. E o fato que entra chamando a atenção aqui, não é que todas as pesquisas indicam isso, que eles são mais frequentes, paradoxalmente, né, contraditoriamente, são mais frequentes em países onde o aborto ele é legalizado. É Né? legalizado. Por conta de que você muda a mentalidade, você banaliza a vida e aí você pode, então, abortar por uma série de questões, né? Porque não é a hora certa dessa criança estar chegando aqui, porque eu tenho que investir no meu emprego, né? Porque não foi desejado, né? Então, Ele não é foi quase casado. usado como um modo contraceptivo, só que Como contraceptivo. pós-concepção, né? Os pais não aceitam, como o caso que ocorreu no Brasil, que a mãe prendeu a menina, adolescente, por duas semanas em casa para esconder gravidez e para convencê-la a abortar. Né? Quer dizer, então você tem. Isso e que muitas vezes você pode redundar em violência, ou seja, através de assassinato, né? Seja Uhum. o namorado que deu um pontapé no útero porque para provocar o aborto, porque ela não queria abortar, ela não queria. Né? Isso aconteceu no Fora aquele Brasil. monte de remédios e coisas É, lá, aquelas o pessoal toma, coisa que enfia tentando chegar no útero, né? isso. Varinha de não sei o que e tal. A gente ouve tanta coisa absurda, né? A Lisa está comentando, o que a Lisa comentou aqui? Que fugiu? Falta de valorizar o que realmente importa a vida. Isso. É como uma mãe que esquece a criança e a chave dentro do carro e não quer quebrar o vidro do carro para não ter um prejuízo material. Pois é, falta É, de prioridade, né? exatamente. A gente está É. entrando nos últimos 5 minutos da live, né? Então não sei se alguém quer
levantar alguma questão que queira que a gente esclareça, que comente aqui? São 5 para as 10, mas a live acho que não começou 9 em ponto, não. Lembra que eu Ah, tive é? dificuldade de entrar no Instagram? Eu acho que a gente deve ter uns 10 minutinhos. De Tá, qualquer então. forma, aparece um contador aqui, eu acho que de 30 segundos. Aí eu te falo, 30 segundos vai correr. Mas não é legal a gente estar correndo assim. Não, com certeza, com Mas certeza. o fato é que eu penso que é o seguinte: é muito importante que a gente procure estudar sobre o assunto, né? E estudar a Sim. partir das mais diferentes fontes. O Uhum. livro Abortos Forçados, inclusive, ele é curioso, porque o Marlon e a Lenise, eles não pegam pesquisas intencionadas, não é, a ver o aborto forçado, digamos assim, né, de pessoas pró-vida. Né? Não, você tem Uhum. pesquisa sobre aborto forçado de pessoas que não são pró-vida e que identificam esse Uhum. problema. Não é? Grupos feministas vão e fazem identificar o problema também. Né? Ou pesquisas como não tinha intenção nem de levantar o Só aborto que não forçado, divulgam, né? e A acabou diferença é que não divulgam. aparecendo. Então, pesquisa, dissertação de mestrado, até de doutorado, aparece aqui, foi feita a pesquisa, e aí você levanta isso. Por quê? Como ele está comentando, a questão que está se examinando é a liberdade da mulher sempre, não é, quando dada a ela decidir se vai abortar ou não. Não é? Então, não é porque Uhum. seja mulheres que querem levar a gravidez até o fim e são compelidas, né, pressionadas a não fazê-lo, seja mulheres que estão indecisas e só se apresenta um caminho para elas sem mostrar as diferentes, né, possibilidades Exato. e recursos e apoios que possam ter e assim por diante. Então, Uhum. está se observando aqui, nessa live, como o próprio Marlon e a Lenise encaminham, não se está questionando se deve levar a vida até o final, examinando esse tipo de coisa. Está se levantando a questão da liberdade. Né? E que é Sim. sempre um argumento muito Uhum. esgrimido pelas abortistas, né, quem é abortista, Exatamente. é de que você, num país onde o aborto seja legalizado, haveria mais liberdade para as mulheres, não é? Decidir o que E você fazer. vê que não. E o que as pesquisas estão indicando é que não. Não é? E aí você compara até dois países em que é legalizado, como a Rússia e os Estados Unidos. A pesquisa mais antiga nisso, comparando a Rússia e os Estados Unidos. Não é que tem um grau elevado de Uhum. aborto forçado, mas a Rússia bate os Estados Unidos, né? Nesse Sim. caso. Então, porque Sim. desde O Elton está aqui. O Elton que está falando, as pessoas que são favoráveis ao aborto deveriam assistir o filme O Grito Silencioso, né, é, Elton? É aquela ultrassonografia, né, que o isso, médico é, acaba gravando, filmando, e ele mesmo claro. para de fazer aborto depois que ele assiste o aborto. E ainda é aquela ultrassonografia antiga, né? Aham, Que a gente nem assiste direito, como hoje tem aquelas em 3D, perfeito. não, é aquela, mas a gente vê direitinho a boquinha do feto abrindo na hora que o instrumento Uhum, chega, né? uhum. Ele tentando fugir. Realmente é duro aquilo ali, mas é importante para a É, pessoa abrir os olhos e ver realmente que é vida que está ali, né? para você de fato ter uma informação adequada sobre o que você, né, qual é o Uhum. quadro completo da situação. Mas nem é isso que a gente está comentando, a gente não está discutindo aqui a princípio, não é? O valor Uhum. da vida, a importância dela, quer dizer, o foco, né, da questão aborto forçado é a questão de você não ter essa livre escolha, não é? Nesse sentido. Sim. E de como que. Mas aí que tá, Rolf, olha só, quando a pessoa de repente tem essa consciência que o aborto é matar o seu próprio filho, se ela tiver isso muito certo, é mais difícil que ela consiga se dobrar a essa pessoa que vai forçar ela a abortar, Pois é. né? Porque a gente vê que muita gente, como algumas que você citou aí, que mesmo que o médico falou, mesmo que o outro quis, ela levou adiante Uhum. porque ela tinha muita consciência do que estava ali com ela. Agora, infelizmente, hoje, a grande parte das mulheres que você vê por aí, até mesmo por essa falácia do feminismo, né, que distorce as coisas, Uhum. elas não entendem realmente o que está acontecendo e acham que o aborto é só um descarte. Aliás, é uma das palavras até que alguém comentou de falar, É, descarte, um assassinato.
É a coisa que Não, minimiza. sem dúvida. Tanto que, como está dizendo, a pesquisa ela indica claramente que sociedades onde a mentalidade banaliza o aborto, trata, é onde tem mais aborto forçado. Né? Então, isso aí, Sim. tranquilo. Onde você valoriza a vida, né? Você pode ter a pressão, você pode ter o aborto forçado, porque tem gente também que mesmo a mãe querendo levar a gravidez pressiona contra, né? E aí é importante Sim. observar que a questão portanto, a gente não está tratando só da questão da valorização da vida, porque mesmo, né, vamos imaginar, a pessoa ela viveu num país em que o aborto é legalizado. Ela aprendeu, não é, que o aborto é uma opção que ela dispõe à mão, não é? Mas ela de Uhum. repente se viu na situação dela estar grávida e ela está insegura, não é? E ela não sabe se leva a efeito ou não. E as pessoas nem a ajudam, não é, nessa indecisão, porque eles dizem é abortar, é abortar, é abortar. E ela aborta. É, porque na cabeça deles é o normal. Pois é, mas mesmo nesses casos, assim, de uma jovem, de uma adolescente, de uma jovem, que ela cresceu não valorizando a vida, ela se sente traumatizada depois pela decisão que ela tomou. Não é? Porque ela Uhum. percebe que algo acontece no organismo dela. Então você tem nas pesquisas indicam, claro, é pesquisa, não é opinião, né? Quando você Aham. pergunta e questiona a essas mulheres, não é? É que se tivesse, elas dizem, se tivesse dado uma informação de que eu poderia ser apoiada, se levasse a gravidez ao termo e tudo mais, né? Teria apoio, teria como Uhum. desenvolver, etc. E tal, se oferecesse outras condições para ela, ela teria levado a gravidez até o final. Não é? Sim. E que daí essas inquietações, essas dúvidas acabam, do ponto de vista psicológico, interferindo nela depois do aborto. Né? Você abortar não é uma questão Uhum. simples. Né? E nesse sentido que a gente está observando que o aborto muitas vezes, e isso é muito importante, e esse é o ponto, o aborto muitas vezes é usado para esconder abusos sexuais, né, Uhum. reincidentes, e que Sim, quando você banaliza, você está pouco se importando com a questão da mulher em si. Então com certeza. A Planned Parenthood, né, e outras clínicas abortistas nos Estados Unidos, que a pessoa chega, fala para poder fazer o aborto, você faz, você não pergunta, você não faz uma anamnese, não procura saber da Não. situação, da idade. E aí você teve que a justiça agir para poder punir essas pessoas que acabaram. Porque aí você só descobriu porque Uhum. repetiu, não é? Porque foi lá, voltou. Não é? Então, o ponto, porque muitas vezes, quer dizer, nós aqui, né, grande parte, somos a favor da vida. Então, para nós é uma coisa tranquila, nos horroriza isso. Né? Uhum. Mas é importante ter em conta que mesmo para quem é a favor do aborto e é feminista e acha que está fazendo uma coisa boa e positiva, né, em legalizar, em abortar, mesmo nessas situações, a pessoa que é menos ouvida é a própria mulher. Porque Exatamente. você tem casos, não é, de indecisão, de não saber se vai fazer ou não vai fazer, que queria ter mais informação, que de repente poderia considerar fazer e que ela se sente traumatizada por ter sido levada a fazer o aborto, mesmo nesse país onde é legalizado. Uhum. Então não é uma questão de legalização ou criminalização que vai deixar a mulher mais à vontade e vai se sentir, digamos assim, mais empoderada. Porque o que você vê menos necessidade de empoderamento feminino. Né? Quer dizer, um cafetão que leva uma série de meninas Exatamente. para uma clínica nos Estados Unidos, né? Para poder sofrer o aborto, meninas que nem falavam inglês, né? E a clínica faz o serviço sem nem perguntar, sem nem investigar. Né? Um padrasto que faz isso com um adolescente, porque já, né, vezes. Uhum. É, e aí Já abusava não ela. pergunta também, não examina a situação, não denuncia a justiça, o que está acontecendo, né? Exato. Então, a banalização leva a essas coisas todas. Que é a questão que eu repeti várias vezes o termo paradoxal, né? Porque ah, quem menos sai bem nessa história toda é a mulher. Ah, vamos salvar a mulher, Exatamente. vamos preservar a decisão da mulher, a liberdade da mulher. Não. Não é? Toda essa propaganda cai por terra. Cai por terra. Né? Porque você não tem. Né?
mesmo não estar legalizado, você acaba não tendo. Então, esse que é um ponto muito, muito importante nessa questão da gente ter bastante nitidez disso, né? De que Olha, agora já começou a contar. começou a contar. 28. Então, assim, a gente Então tem que dar vão ter tchau. todas as terças-feiras, a próxima, diz aí, Ana Cláudia, qual é a próxima? Já A faz divulgação. próxima é com o Cássio, que é um advogado, e vai falar sobre instrumentos jurídicos à disposição das gestantes que não têm condições de manter seus filhos. Então, ó,